beta psicanálise, como lidar com os casos difíceis, e aqui a gente está falando sobre quais os tipos de caso que Firenze estava pensando. Tá? Firenze não estava falando de uma psicanálise para neuroses básicas, etc, etc. O Firenze ele estava falando sobre esse tipo de situação. Você recebe um soldado de um campo de batalha, uma pessoa que sofreu um trauma na infância muito pesado, tá? É esse tipo de pessoa que não conseguia estabelecer desde o início aquilo que o Freud nos ensinou, né? Diga livremente o que vem à sua cabeça. Ou seja, não conseguia estabelecer livremente uma associação livre. Tudo bem? Beleza? O Firenze, o que ele está nos apontando é isso. O que nós vamos fazer com esses pacientes que chegam em uma situação extremamente frágil e que não conseguem naturalmente fazer associação livre? É abandonar? Deixar para lá? Abandonar o sujeito ao seu sofrimento? Óbvio que não. Tá? E aqui é quando ele entra justamente em um dos textos que a criança mal acolhida, os 3 tempos do trauma. E aqui eu coloquei os 3 tempos porque eu estou pegando a proposta do Daniel Kuperman. Para o Firenze, são dois tempos. O Kuperman, ele coloca um terceiro tempo. E entendam por quê. Eu vou mostrar para você que o Firenze defende isso. E esse terceiro tempo, inclusive, que é onde nós ali, como psicanalistas, devemos nos atentar de uma maneira muito carinhosa, muito interessante e muito ética. Tudo bem? Beleza? Para a gente começar a entender que Firenze não está dizendo para a gente abraçar os pacientes, não. A gente tem que acolher aquele que chega ali muito sofrido. Muito sofrido. Tá? Então vamos lá. Comecemos. Quando a criança é mal acolhida, quando o analisando é também mal que acolhido. Entendeu? Beleza? Né? Percebam, né, gente, como a gente já falou sobre aqui, né? O Firenze, ele fez uma grande crítica ao tal da teoria da abstinência, né? Tá, beleza, abstinência tranquilo, com a neurose básica, etc. Mas aí, chegou o paciente lá todo lascado. Ele chegou da guerra. Né? Ou chegou da guerra e estou no hospital de guerra. Ah, não, paciente, eu sei que acabou de sofrer uma explosão de granada. Diga-me livremente o que vem à sua cabeça. Vocês conseguem entender, gente, que essa situação. Inclusive, o Firenze está trazendo um debate para dentro da psicologia na época, entre 1908 a 1933. Você entendeu? Que é algo assim, que aí, beleza, você não vai só estar dentro de um consultório bonitinho, com um divanzinho, igual o Freud se tornou, porque ele era um médico de família. E aí, se a gente estiver no hospital? E aí, se começar uma guerra? E aí, gente, se estourou uma guerra agora, nós somos os psicanalistas e vamos receber essas pessoas. Como é que vai ser? Né? Então vamos lá. Comecemos. Vamos lá. Firenze, lá na página 58, na parte final, ele diz o seguinte: a criança deve ser levada por um prodigioso dispêndio de amor, de ternura e de cuidado, a perdoar os pais por terem. Olha o que o Firenze está colocando, gente. Isso aqui é a premissa filosófica do Heidegger, tá? O Firenze está falando isso. Os pais por terem posto do mundo sem perguntares quais era a sua intenção, pois, caso contrário, as pulsões de destruição logo entram em ação. Está lá, nós fizemos filhos, não perguntamos para eles se eles queriam vir para esse mundo ou não, e aí, no final das contas, nós não acolhemos esses seres que nós colocamos no mundo. A gente deixa. Aqui ele está fazendo uma crítica justa. Gente, isso aqui é o princípio básico de um conceito chamado Daisen, do Heidegger. O Heidegger colocava, ó, nós viemos para o mundo sem participar da decisão, nós não participamos da decisão, como nós chegamos nesse mundo, nós somos jogados no mundo, em um mundo que já existe, a partir de uma situação onde tudo que eu faço reverbera em mim, em outro, e tudo
para o Firenze, eu estou dizendo o seguinte, beleza, você colocou essa criança que nem sabe por que veio ao mundo, se a posição em relação a essa criança não for de amor, de ternura e de cuidados, qual que é o tipo de punição que vai se instaurar nessa criança? Agora joguemos isso para a relação nós analistas com os nossos analisantes. O nosso analisando nos procura porque sofre. Ao chegar com seu sofrimento, nós não acolhemos esse sofrimento. Nós abandonamos nosso paciente ao nosso sofrimento, porque nós temos um compromisso doutrinário mais com o manual do que literalmente o quê? Do que o do cuidado desse acolhimento, desse sujeito que sofre. Compreendem isso? Como que esse jogo do Firenze é pensar a criança mal acolhida, mas como que isso reverbera dentro da clínica. Beleza? Tá? Vamos lá. Continuemos. Reforçamos a premissa. Analista acerta o que não vê na clínica, pois ele escuta com o corpo todo. Ao escutar, a gente muitas vezes está acertando naquilo que não se vê. Por isso que aí entra o papel fundamental da supervisão. Você percebeu que você ouviu o que você acabou de narrar que o seu paciente falou? Sim. Você viu que ele está te contando o que está acontecendo com ele? Não tinha percebido, não. Ele está te contando. Né? Um caso, eu supervisionando que falou que a paciente, a adolescente dela, ela estava ali com uma hipótese muito grande que a menina estava numa situação perigosa e tal. E ela falou, mas ela só fala de um gibi lá japonês, de um gibi japonês, de um gibi japonês. Eu fui perguntar, falei, qual que é o título? Tal. Você procurou o título? Você procurou saber sobre o que esse gibi fala? Por incrível que pareça, eu conhecia. Ela, não. Eu falei, pois é. Fala sobre uma jovem angustiada querendo tirar a vida. Ela tá te mostrando, ó, dá uma olhada lá, ela tá te contando o que está acontecendo com ela, através do gibi. Entenderam isso? Beleza? Né? Dentro desse contexto, lá a gente tem que reforçar essa premissa, que o Firenze nos aponta a partir dos casos difíceis que a função de vida e morte se referencia diretamente à presença de um outro, o cuidador, como forma de constituição do aparelho psíquico e que promove o prazer o quê? De viver. Uma pessoa é mais função de vida e função de morte muito pelo tipo de cuidado que esta pessoa teve desde o seu nascimento. Principalmente quando essa pessoa se traumatizou, sofreu alguma coisa. Como que isso foi acolhido? Chega uma criança e fala para sua mãe, que aí o cara, né, que a gente tem essa coisa, o cuidador principal. Sofri isso do meu pai, do meu tio, do meu primo, do meu irmão. Se há um acolhimento, o resultado desse trauma, ele com certeza ele é mais diluído do que aquela criança onde esse cuidador primário diz o seguinte, esquece disso, isso é coisa da sua cabeça. Aí imagina um paciente, chega nos procurando, e aí o analista boceja na cara do analisante. Eu falo, nossa, mas você vai falar disso de novo, né? Há um exercício muito importante, que a gente também vai falar sobre esse exercício do paciente, tá? Ele tem dois pacientes na relação analista e analisando, tá? Um, que é o paciente porque sofre, o outro que está exercendo a paciência analítica ao escutar uma história. Uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 15, 20, 30, um ano ouvindo a mesma história. A força vital que resiste às dificuldades da vida não é, portanto, muito forte no nascimento, e só se reforça após a imunização progressiva contra atentados
físicos e psíquicos por meio de um tratamento conduzido pelo TAP. Tereza está dizendo o seguinte: uma criança bem acolhida é uma criança onde a gente lidar com o sofrimento dela a partir de um tato. Escutar o que essa criança, lidar com a situação. O analista não é a mesma coisa, gente? Neurose básica, até que não, mas eu estou falando de literalmente um caso difícil, uma pessoa extremamente sofrida, um caso problemático e etc. O tato. Como perguntar, o momento de perguntar, a pontuação que se faz, como se faz essa pontuação. Olha, fulano, eu vou precisar te perguntar, tudo bem? Mas se não for confortável, não precisa responder agora. Me fala sobre isso. Ah, eu não dou conta agora. Tudo bem. A gente fala disso em outro momento. Né? O próprio paciente vai ali se interdita e falar, tem algo aqui que eu quero trazer para análise, mas eu não quero falar agora. Tudo certo. No seu tempo, no seu ritmo. Sabe? Essa devolutiva que você dá para ele, olha que devolutiva com o tato e com o quê? Com o acolhimento. Tudo bem, é no seu tempo. Quando você tiver, mas aqui, né, você não escutou isso? Vai chegar um determinado momento que também você vai precisar daquela provocada. O que é aquilo? Que lá, né, no início de janeiro, você falou que não estava. Não está na hora da gente falar sobre isso? Não, acho que está. Então vamos falar sobre. Me fala sobre o que você queria me contar. Entenderam como é que é a situação? Tá? Polimento é isso, gente. Não é, sabe assim, não é desabar junto com o analisador. Pelo contrário. Ele precisa de alguém ali que esteja o quê? No mínimo um semblante firme. Você entendeu? Depois você pode desabar com seu analista. Né? Como eu disse ontem, eu levo meu sonho para o analista, como eu digo, se vira para interpretar. Eu pago para isso. Eu não vou ficar interpretando meu próprio sonho, não. Eu interpreto isso. Então, assim, interpreta o meu aí. Pelo amor, deixa eu ser paciente até agora. Deixa eu sofrer. Né? Né? Porque analista tem, né? Analista não é engajado na própria análise, ele tem que querer racionalizar ali na sessão o que ele está sentindo. Para de teorizar, só fala do seu sofrimento. A clínica psicanalítica seria, desde então, concebida segundo a inspiração de que toda análise é prioritariamente, a diferença está nos ensinando, toda análise é prioritariamente a análise de uma criança em busca de razões para continuar o quê? Existindo. Toda análise. Engraçado que depois disso, né? Toda análise é do infantil, toda análise é de uma criança. Aí a Ana Freud chega no Firenze ali já na década de 30. Nossa, a maneira com que você trata os seus pacientes é como eu trato minhas crianças que eu analiso. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tá entendendo onde é que esse cara tá querendo chegar, gente? Engraçado, não tem nada de anti-freudiano. É só permitir que essa criança da infância o quê? Ela apareça com segurança, com cuidado, com tato, com acolhimento, com carinho. Tá? Então vamos lá. É aí que entra uma outra questão. Precisa ser deixado bem claro. A diferença entre desamparo constitutivo, que a gente, né? A gente nasce em desamparo, sim ou não? Beleza? Meu amigo, ser humano, se não tiver alguém para lá cortar o cordão umbilical, a gente fica preso à mãe. A gente fica preso à mãe. E é aí que esse desamparo constitutivo é uma coisa, que é algo que da existência, sim ou não? Estamos em desamparo. Todos nós, tá? Isso é constitutivo nosso. Tudo bem? E a diferença do abandono traumático. Que é aquela pessoa que sofreu um trauma, etc, etc, etc. E esse trauma não tem o que? O reconhecimento. Entenderam isso? Tá vendo aonde que Firenze está nos levando, gente? Será que isso só serve para criança ou será que isso serve para o sofrimento que o racismo causa? O sofrimento que o machismo e a misoginia causam em mulheres?
o sofrimento que é causado nas populações LGBTQIA+, ao quadrado. Eu não sei qual que vai, não vai ter alfabeto, né, para a sexualidade humana, né? Então, assim, vocês compreenderam que o que o Firenze ele está abrindo sobre o reconhecimento do trauma, acolhimento do trauma? Aqui o que ele está falando, em 1929, não é que serve, isso é fundamental para a gente entender o sofrimento psíquico hoje. Se eu escuto uma pessoa preta, é um homem ou uma mulher? Você vai ver que o racismo sobre esse homem e sobre essa mulher opera de maneiras o quê? Diferentes. Que a LGBTQIA-fobia opera sobre um homossexual afeminado, sobre um homem trans e sobre uma mulher trans, de maneiras o quê? Distintas. Né? Então, porque todos esses sujeitos, de uma maneira ou de outra, essa criança está lutando para sobreviver. E aí que a gente entra. Os 3 tempos do trauma. Quando o Firenze começa a falar sobre trauma, ele, lá em Oxford, em 1929, né, lá no Neocatarse e o princípio do relaxamento, tem tradução que é relaxação. Ele, na verdade, esse texto, né, ele é uma parte de um relatório que fala sobre saúde mental. Então, o texto do Firenze. Nesse texto, Os 3 Tempos do Trauma, ele começa a entrar num embate sobre a questão da fantasia. O que é fantasia, o que é princípio de realidade e etc. Entre os, é o primeiro, o Firenze é o primeiro cara que fala o seguinte, sabe aquela teoria que o Freud tinha abandonado? A teoria do trauma? Ela precisa ser o quê? Retomada. Retomada. Por quê? E isso ele vem desde 1918 ruminando. Porque ele literalmente esteve em momentos traumatizantes que alargavam a teoria do trauma de Freud, tirava a teoria do trauma do âmbito apenas do ético, que o trauma poderia ser produzido por elementos externos, não por elementos psíquicos de uma ordem, né, da poliformia desse bebê perverso polimórfico, tudo bem? De que sim, né, não é que todo pai e mãe seria um pretenso abusador, como diria o Freud, depois que ele sonhou com o pai e deu uma abandonada a teoria dele da sedução e do sonho. Ele vai dizer assim, não, mas grande parte foram sim, direta ou indiretamente. Porque aí há algo muito interessante que nós vamos ver, tá, gente? Os tipos de trauma. O Firenze ele vai separar 3 tipos de trauma. Dentro desse contexto aqui, né, o que ele está tentando trazer? Ele traz 2 premissas impressionantes, que é a teoria da sedução sem adultizar o erotismo infantil e responsabilizando o adulto. Não, tem a teoria da sedução. O bebê vai seduzir o adulto, vai continuar passando a mão dele, e ele o quê? Sentir aquele prazer. Porém, ele é um bebê, é uma criança. O adulto que precisa ter o quê? Responsabilidade. Tanto que, se vocês perceberem quando eu estou afirmando isso, ele está fazendo o quê com a teoria do ético? Subvertendo. Ele está dizendo o seguinte, os desejos incestuosos estão muito mais do lado do adulto do que do bebê. Porque o adulto é o adulto, gente. Ele está colocando o quê? Os sujeitos nos lugares dele, né? Em posições, né? Que deve se fazer. E a segunda coisa é que ele reforça aquilo que o Freud tinha dito. O que é um trauma? É um excesso pulsional que o psíquico não consegue o quê? Lidar. Tudo bem? Pra você ter uma ideia, o Firenze vai falar o seguinte, é uma descarga tão bruta que não é que o psíquico dá conta, o inconsciente não dá conta. Então, muitas das vezes, você sabe o que esse trauma faz? Despeja via corpo. Você entendeu? Os sintomas do corpo. Olha quanto é que o negócio é poderoso. Ele está indo além disso. Né? Ele fala, Ramon, continua.
Não, eu dei uma viajada aqui agora. A gente poderia pensar numa psicanálise que a gente encontra o patriarcado como eixo, e uma psicanálise, por exemplo, que é, por exemplo, nas culturas africanas, onde o matriarcado ele está colocado em voga, né? Porque assim, essa coisa da sedução parece muito o discurso machista de que a mulher foi quem Uhum, fez toda a trama. uhum, Consegue pegar o meu pensamento, né? Assim, e no, nas sociedades, nas culturas africanas, a gente vê que existe uma importância dada à questão da mãe terra, à questão do matriarcado, e aí existe uma diferença de né? Na verdade, é uma pergunta. Existe uma diferença de uma psicanálise realizada na África e outra realizada na Europa, que a difundida, no caso, é a da Europa, né? Que a gente conhece ocidentalmente é a da Europa. vou te dizer, vou te já dar um dado. Os canais estão começando a chegar agora lá. Inclusive em Angola e Moçambique, graças a psicanalistas brasileiros. Tanto que ano passado eu estava em um grupo que literalmente está formando psicanalistas em Moçambique. O Marco lá da Unicamp, a Helena, o Dunker, né? Tá fazendo essa formação lá. E algo que pega muito para eles é a teoria do ético. Porque, assim, na verdade, a teoria do ético já tinha sido criticada de uma maneira profunda e bem estruturada no antiético do Guattari, né? E do Deleuze do Guattari. Eles falaram, ó, se criou uma tríade familiar como se fosse essa família pequena burguesa. E essa família não é hegemônica nem dentro da Europa, da época do Freud. É a família do Freud. Mas as famílias, por exemplo, de trabalhadores da indústria, não é papai, mamãe e filhinhos. Só que porque se sai disso, né? A psicanálise, ela parece que ela perde um eixo que é quase religioso. Mas sim, mano, já tem essa ideia de pensar uma psicanálise que não seja a partir de eurocentrada, né? Assim, tem a galera que no Brasil que já vem trazendo, por exemplo, as percepções de ligação familiar a partir dos povos originários, né? Por que não pensar essa perspectiva de formação psíquica de início a partir de outras matrizes, né? Mas também a gente não fica muito nessa idealização de que lá na África questões vinculadas, né, em países, em culturas, né, de origem matriarcal. Gente, se tem civilização, tem classes, a mulher é o primeiro corpo a ser subjugado, porque ela carrega nela o meio de produção que precisa ser controlado pelos homens, o útero. Porque é o útero que vai produzir a elite que vai herdar a riqueza e vai produzir o trabalhador que vai ser explorado para produzir mais riqueza para essa elite. E mais, se a gente olhar na psicanálise, a mulher detém aquele gozo que nós homens somos patéticos, nós nunca experimentaremos. Então não vamos permitir que essa mulher também o que acesse esse gozo que só ela o que só ela e os artistas conseguem ter esse tipo de gozo. Mas já tem, tá, Ramon? Já tem. E o Brasil está nessa chave aí de pensar a partir fora dessas matrizes eurocentradas e etc. Tudo bem? Tá? Você não vai encontrar nas escolas de psicanálise. Tem algumas que até trabalham isso. E isso aí é graças a saber produzido dentro de universidade mesmo, universidade pública, né? Psicanalista foda que está lá dentro. A origem do trauma. Um adulto e uma criança amam-se. É o que o Firenze está falando lá no Criança Mal Acolhida. A gente tem que jogar duas perguntas. Sedução infantil ou responsabilidade do adulto? Gente, se você ler a teoria da sedução infantil do Freud, fica parecendo que não é uma criança, não é um bebê, né? Parece que ela conscientemente está seduzindo lá. Vem cá, adulto. O que é isso, gente? Peraí. É adulto caindo no blá 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 de uma criança? Peraí, gente. Né? Peraí. Né? Então vamos lá. Então, assim, pedofilia não existiria, né?
Então vamos lá. É justamente pelo fato de o agressor ser um objeto privilegiado do seu investimento amoroso, você já está vendo que o Firenze aqui está falando sobre. Você está vendo que o Firenze está falando de algo muito interessante? Quem que é o traumatizador? É o homem do saco? É o velho da rua escura? Ou é alguém muito próximo? Olha Sim. o que o Firenze já está sacando. Meus amigos, quem abusa de criança não é o velho do saco. E hoje a gente tem, né? Isso aqui que o Firenze jogou lá em 29. É comprovado hoje cientificamente por dados, sim ou não? Onde que ocorre as violências contra mulheres, contra crianças, etc. É por quem? É por um agente malvado que invade a casa? Não. É pai, é avô, é irmão, é tio, é pessoa de extrema o quê? Confiança. É namorado, é ficante, ok? Nunca é o velho do saco, tá? Nunca não. Raramente é o velho do saco, entendeu? Tá? Então vamos lá, presta atenção. E que o ato de violação de integridade psicossomática da criança é potencialmente o quê? Patogênico. Tendo como efeito aparente paradoxal a transformação do amor terno em dependência o quê? Tirânica. Que é aquilo. A criança ama, ela é abusada, ela não tem. Essa pessoa deveria me amar. Ela está me violentando, então quer dizer que eu tenho que me submeter o quê? A isso. Para que essa pessoa continue o quê? Me amando. Compreender isso? Eu tenho que continuar o quê? Amando. E é aí que a gente vai falar lá na frente que a clínica que o Firenze propõe é o seguinte: esse afeto, assim, porque o que começa a ser ali reprimido? Ódio, raiva. A gente tem que permitir que isso saia. Como que meu pai fez isso comigo? Eu quero que morra. O que a Cláudia falou que me marcou muito. Nossa, então para a gente desempenhar esse tipo de clínica, a gente tem que ter um preparo muito grande. E lidar com os afetos e permitir que esses afetos venham de uma sessão. A gente tem que estar bem, e é isso que o Firenze está ensinando, tá? Ó, não é qualquer um, não. Sempre e agora eu vou estar chamando atenção para isso. Tudo bem? Tá? Que é uma dependência tirânica. Gente, pessoas que sofrem grandes violências, abusos, etc., no processo de clivagem dela, ela costuma ser, são costumes, tá? Extremamente cuidadosa, justamente para reprimir isso. Tanto nessa de Oxford, queria fazer a seguinte provocação. Olha, pessoas que sofrem traumas muito violentos, é muito comum elas escolherem atividades de trabalho que sejam práticas de cuidado. Aí ele aponta, né? Entenderam, psicanalistas? Sabe aquele negócio? É uma possibilidade muito grande de que nos trouxe até aqui é um grande trauma. Entendeu? É um grande trauma. Mas o próprio. Ai, gente, o italiano lá, que é o falecido da Maria Homem. Ai, escapou o nome dele aqui. Ele escreveu até sobre a adolescência. Ele falava isso, ó, não há uma possibilidade de alguém. Caligari. O Caligari. Ele fala assim, então, não há a possibilidade de alguém que se mete a ser analista. Ele fala, você é muito mais se fosse dentista, se fosse ser analista, que não tenha um quê de sofrimento nessa pessoa que escuta. Não resolvido. Né? E é aí que eu vou trazer para vocês aqui os tempos do trauma segundo Daniel Kuperman. Ele pega o que o Firenze fez e ele dá mais um tempo. Gente, e há debates até do quarto tempo do trauma. Mas vamos aqui, os três que são os mais conhecidos. Vamos lá. Vamos lá. Esses dois primeiros é o que o Firenze nos ensina. Tudo bem? São esses dois. Os primeiros. O tempo do indizível e o tempo do quê? Do testemunho. Pergunta. Aonde o analista entra aqui? Testemunho? Do testemunho. A gente vai ver que a gente entra em dois tempos.
A gente vai entrar no terceiro tempo também. Tudo bem? Beleza? Só que a gente pode entrar nesse terceiro tempo retraumatizando ou como aquele lugar que finalmente a pessoa vai o quê? Encontrar acolhimento. É aí que vem o Cooperman, eu acho que acertadamente ele conseguiu. Você vê, gente, psicanalista brasileiro, né? E alguém tem dúvida que a gente é foda na psicanálise? O cara propôs isso, né? Então, assim, é nosso, tá? É ele e o Neymar. Então, vamos lá, presta atenção aqui, ó. O primeiro tempo do invisível, a violação de uma criança pelo adulto amado, olha de novo, pelo adulto amado, isso aqui, olha essa sacada do Firenze. Isso aqui ele está cutucando Freud a todo momento, quando Freud fala, ah, não, eu não posso acreditar que toda pessoa que entra aqui fala que foi, né? Sofreu algum tipo de abuso, então todo pai e mãe é um abusador. Pois é, não é todo, mas que ali uma grande maioria pode ser. Ato deflagrador de dor e de um excesso de excitação irrepresentável que provoca por parte do psiquismo tentativa de simbolização. Não é a teoria do trauma? Não é assim? Há assim, né, um tsunami, né, de excitação, só que o aparelho psíquico ele não consegue o quê? Lidar com isso. Tudo bem? Isso é traumático. Imagina você começar a tomar a conscientização de que aquilo que estava sendo feito é errado. Tanto que um trauma pode ir se aprofundando. Esse é o tempo do quê? Do indizível. Aconteceu, você nem sabe o que aconteceu. A criança nem sabe, mas como foi essa? Né? Aí tal, ela começa, aí vai lá numa aula de educação sexual lá na escola, aí a professora na aula de educação sexual tá falando sobre partes íntimas, onde não deve tocar. Opa, peraí, meu pai, meu avô, meu tio, meu primo, o vizinho. O que ela faz? Nossa, corre! O que ela faz? Vou buscar quem? Trata-se não mais como um circuito de vivência da satisfação que freudiana, mera descarga de excitações, a catarse, mas já de reconhecimento da própria dor. A pessoa ali já fala, opa, que isso? Foi isso? Então é aí que literalmente o termo do testemunho é essa tentativa de tentar fazer o quê? Dizer, de falar sobre esse ultraje o quê? Sofrer. Aí chega na gente, fala, ó, aconteceu isso, tal, não sei o que lá, aconteceu, e foi feito isso, foi feito aquilo, etc, etc, etc. Beleza. Se o acolhimento daquele cuidador que ama for contato, com carinho, com amor, esse trauma, o marcar dele, o que o Fernando vai falar? Esse trauma pode ser que nem se torne trauma. Tem como, ele já está sendo consertado aí. Mas é aí que vem a situação que o Firenze, isso é do Firenze e o Cooperman fala assim, isso aqui é o terceiro tema do trauma, que é o mais importante desse modo, que é o tempo do desmentido. O que é o desmentido? Olha, Quando você não valida? o trauma adquire sua faceta, é estruturante, dá uma consciência, eu vou lá e falo, há uma comoção psíquica, e aí vai lá e fala, ó, aconteceu isso comigo, e tal, é errado, isso vem sendo sofrendo, e aí o que acontece? Aquele que deveria proteger faz o quê? Não, isso Não tem que colocar valida. na cabeça. Não valida, não acolhe, desmente. Não, isso aí não aconteceu, não. Isso é coisa da sua cabeça. É pior. Não é que não valida, Alessandro. É desmente. Tá? Isso não aconteceu. Então não fala pra ninguém, não. Não fala pra ninguém, não. E isso aí a gente pode pegar vários outros casos. E não também fazer a culpabilização. Não fala isso, não, porque se a gente sair de casa, a gente depende do dinheiro do seu pai. É. Sabe? A criança que está sofrendo isso, a minha mãe deixou. Então, vamos ver esse caso dessa mãe aqui. Porque a gente saísse passaria fome, né? Fala, Cláudia. É que às vezes também eu estava pensando, né, não tem esse terceiro tempo, porque a pessoa não tem nem
condições ou tem medo de fazer essa validação, né? Sim, sim, sim. Também porque daí para mim dá praticamente o mesmo efeito, né? Porque Uhum. o efeito da dúvida, da omissão. Não, porque muitas das vezes o que está acontecendo? Você sabe o que o Firenze vai falar, Cláudio? Que o trauma de verdade está aqui, ó. Não é Nesse nem último. o ato em si, não é nem o ato em si que a pessoa sofreu. O trauma, ele se estabelece quando alguém vai lá naquela pessoa que confia, não, isso aqui vai me proteger, vai me acolher, a pessoa fala, não, isso não aconteceu com você não. Uhum. É o Isso, pior, né? isso aqui nós também o que ocupamos, justamente isso é onde é que você está, Cláudio. A pessoa sofreu, carrega isso a vida dela todinha, e aqui, isso aqui é uma cutucada no Freud. Aí de repente chega lá, o paciente fala, ó, foi abusado e tal, não, isso aí é uma fantasia sua. É uma fantasia incestuosa sua com seu pai. Gente, o caso Dora é um caso, de desmentido. Leiam o caso Dora como um caso de desmentido. Peguem de novo o caso Dora e falem, não, aqui agora eu vou na teoria do desmentido do Firenze. Entendam por que, que Dora não volta. Porque ela foi desmentida. Foi colocado para ela que ela não estava sofrendo nada. Pelo contrário, ela desejava aquilo ali. Ela é um caso típico de desmentido. E é aí que a gente tem que ter cuidado. Chegou lá o paciente, só que chega um determinado momento que não dá conta de lidar com isso, ela precisa de um lugar para o quê? Falar desse trauma. Aí você chega e fala que é fantasia, não, isso é um desejo seu, incestuoso. Não, gente. É aí que a gente entra aqui, que é aí que nós entramos no processo. Pelo contrário, né? A gente acolhe. Num sentido até mesmo que depois foi melhorado pelo Lacan, a gente reconhece o sofrimento que chega ali para a gente. Não é? A gente não desmente, a gente reconhece. Aí eu sofro. Beleza, me fala sobre esse sofrimento. Você sofre. Eu quero ouvir sobre o seu sofrimento. Eu aguento ouvir sobre o seu sofrimento. Porque se você não aguentar, já vou te avisar. O paciente sabe, tá? Se ele tiver transferência positiva com você, ele não vai ficar falando desse sofrimento. Ele não quer que você o abandone. Mas se ele vê que você não aguenta também a transferência negativa, ele larga. Porque a resistência é sempre do analista. Isso não é Lacan, isso é Firenze. A resistência é sempre do analista não é um princípio lacaniano. Foi dito por Lacan, mas isso é da psicanálise ferenziana. Se a gente pode falar da psicanálise ferenziana. Tá? Beleza? A oferta de um destinatário capaz de escutar a dor e de testar o quê? O desalento. Meus amigos e meus amigos. Nós vamos ouvir um humano demasiadamente humano. Vamos um dia se tornar institucional, né? Porque essa de clínica também é menos. Você imagina se eu ouvir isso aqui num CAPS. E vale a pena lembrar, gente, as teorias do Firenze, elas são resultado da experiência dele em hospitais, tá? Grande parte em hospitais. Apesar de ele ter tido uma clínica, de ter uma casa, ele se tornou grande. Inclusive, ele tinha mais pacientes que o Freud e tal, a galera ia atrás dele. Mas, assim, as elucubrações dele eram muito trabalho que ele fez aonde? Em hospital. Né? Pode falar, Cláudio. Não, e às vezes você ouve até fora de sessão de uma pessoa que você nem está fazendo a análise, Uhum, uhum, né? uhum. Então a gente que tem essa escuta ativa aí acaba sendo capturado A todo e momento. exatamente. Então, a coisa que a gente vai entrar em determinados momentos, que o Firenze também está dentro da perspectiva assim, que é a nossa saúde. Uhum, Ele é um cara que preocupou a gente. Se vocês não estiverem fazendo análise, se estiver só fazendo análise de data, só para ficar atendendo tudo, você não vai dar conta. Você vai indo para você. Você não vai dar conta. Então, onde é que surgiu essa ideia de se preocupar com a análise pessoal? Foi quando ele começou a contra-transferir. uhum, Sabe assim? De repente, ele estava pegando a retirada dele. Gente, o Firenze, quando ele começa a debater a contra-transferência, é uma tríade. Ele, o Jung e o Freud.
O Freud já estava sofrendo com isso, ele fala, cara, sabe, você atende não sei quantas pessoas, ou então porque ele atendeu uma pessoa o dia inteiro, né? Chega em determinado momento que não tem como você ficar nessa abstinência. Não tem como. Aí o Firenze está pegando a Thiago, o Jung, sabendo Spielberg, está deixando ele maluco dentro de Bergess, e eles estão matando as cartas para Freud. Como é que nós faz quando a gente não está dando conta de se controlar? E o Freud, ai, ainda bem que não é só eu. Vai, vamos pensar sobre isso aqui. O Firenze, ele dá um passo, ele fala, ó, a gente tem que usar isso como ferramenta. Contra-transferir é uma ferramenta da analista, mas é uma contra-transferência sob controle. E como que a contra-transferência está sob controle? Análise pessoal do analista. Mas o análise é o seguinte, igual eu estou falando, é como eu faço aí. Ó, põe aí, analista. Se vira para me ajudar a interpretar isso aqui. Eu não estou interpretando em casa, não. Estou pagando. Estou sofrendo. Estou aqui, ó. Aqui eu sou paciente, no sentido mesmo. Paciente. Então, esse é o papel que a gente tem que entender. E aí que entra, né, algo que a gente vai ler com mais profundidade depois, que é a confusão de línguas, né, que o Firenze também ele escreve, que ele fala o seguinte: se uma criança se recupera de tal agressão, ficará sentindo, no entanto, uma enorme confusão. Se recuperou do trauma, né? A bem dizer, já está dividida ao mesmo tempo, inocente e culpada. É aquele negócio assim, se isso aconteceu comigo, pode ser que a culpa é o quê? É minha. Joga isso para outras estruturas. Uma mulher que sofreu uma violência. Uma mulher que bebeu demais e de repente ela foi violentada. Já ouviram esse tipo, gente? Você vai ouvir isso, você vai escutar isso. E detalhe, e aí eu já vou antecipar. Tem analista que querem meter o louco e fazer a pergunta, né? Qual é o grau de responsabilidade que você tem nessa queixa que você está falando? O analista começa. Se você dentro da formação, você não empina a carroça e fala, mas peraí, você está querendo dizer o quê? Que a mulher violentada, ela tem culpa da violência que ela sofreu? Ah, não tem, não tem. É o que o Firenze está falando, né? Uma criança ser violentada, por mais que tenha, ela quer que, né, passe a mão no corpinho dela para sentir prazer, ela não está provocando um pedófilo. Tá? Ela não está provocando um pedófilo. Tudo bem? Porque a responsabilidade é de quem? Do adulto. E aí quem entra, que são os outros psicanalistas, né? A responsabilidade é do adulto. Isso é a gente que pensa, porque eu penso que tem uma grande parte de pessoas que não pensam dessa forma. Sim, sim. Por isso que aqueles que sofrem violência são culpados. Eu fiquei entre isso. Eu sou inocente ou sou culpado dessa situação, dessa violência? Você entendeu? Espera aí, eu sou inocente ou sou culpado? Dessa descarga aqui. Ah, foi gostoso. Nossa, mas eu não posso estar achando gostoso. Foi um ato violento. Calma aí. Tem biológico e tem o que psíquico. Você entendeu? Então, calma. Separa as coisas. Tudo bem? Uhum. Então, lá. E sua confiança no testemunho de seus próprios sentimentos será o quê? Desfeita. Essa criança, ela vai crescer, ou esse adulto, né, que essa criança está lutando para sobreviver, quando ela fala que eu não estou bem, larga de frescura. Não, não estou bem, você não está bem? Não fala sobre. Ó, qual que é a diferença. Inclusive, a gente vai falar, né, que o Spinoza fala até sobre isso, o seu ritmo, que a gente usa da fala, a velocidade, o ritmo do paciente, sabe? A forma com que a gente está ali, com esse paciente de casos difíceis, é uma forma que a gente está auxiliando em primeiro momento para que ele não sofra tanto, sabe? É a mesma coisa que você pensar, chega uma pessoa com a ferida abertaça, bem inflamada, você vai ficar cutucando? Não, né? Você primeiro vai fazer o quê? Limpar, fazer com que essa dor diminua e etc, para depois, né? Até isso cicatrizar. Você não vai chegar para a pessoa e perguntar, nossa, onde é que você cortou? Por que você cortou? Qual é a sua responsabilidade no corte? Não, primeiro você cuida do quê?
do corte. Na hora que cicatrizar, você vamos falar do corte agora. Por quê? Onde você cortou? Por quê? Presta atenção. É o nosso filho, né? Nosso filho quebrou o braço, caiu lá da árvore e quebrou o braço. Por que você subiu? Não, você primeiro vai fazer o quê? Vai correr com o menino, colocar o gesso, depois colocou, você dá um socão na cabeça dele, fala, você é louco! Aí você vai. O que você está pensando? Mas primeiro você vai fazer o quê? Diminuir o sofrimento. Diminuir o sofrimento. Embora, tá vendo? Que tal? Você vai embora e tal, já coloca o gesso. Mas, não é assim? Essa é a criança bem acolhida. A criança mal acolhida, quebrou o braço, vai sozinho pro hospital. Não te ajudei a quebrar. Você não quebrou sozinho? Vai pro hospital sozinho. Tá vendo como que o trauma, ele não é só dessa ordem, do sexual? Gente, criança trabalha com isso, tá? Você tá vendo? Ou quando faz alguma coisa errada, né? Eu sempre falava, se faz alguma coisa errada, se aconteceu alguma coisa, já fala logo, porque primeiro a gente resolve, depois primeiro a gente acolhe, depois a gente resolve. Depois a gente resolve, porque pode ser alguma coisa séria. Que vai ter que, exatamente. Justamente. Tá? Então, assim, e até mesmo assim, fala que você vai receber bronca por isso. Imagina, a criança sofre isso aqui, né? Papai, ele não fica assim, mas e se a culpa for minha? Meu pai vai me colocar de castigo. Tá entendeu? Tá vendo quanto que isso é de uma ordem, de um afeto, né? Por isso é muito bom perguntar quando vai ser filho. Você está preparado efetivamente para isso? Porque muitas vezes é isso mesmo. É literalmente isso. Tá? Terminamos por aqui? Alguma dúvida, alguma questão? Algum testemunho? É que eu fiquei pensando num ponto, né, que aconteceu com um paciente, que é o seguinte, eu acho que às vezes isso daí que acontece, né, esse abuso, ele cria uma vulnerabilidade na pessoa para o resto da vida, Sim, né, em termos de relacionamento. sim. A pessoa, E né? aonde ele pode encontrar um caminho para isso? Na análise, no processo Uhum. analítico. No relacionamento que ele vai ter com a gente como analista dele. A partir desse relacionamento, tanto muitas vezes o Freud até falava sobre isso, não toma decisão. Firenze algumas vezes falava, você não vai mexer com relacionamento agora não, vamos passar um tempo você fazendo análise primeiro, para depois você pensar nisso. Foi uma coisa que eu falei para uma paciente, mas não é de um para o outro, Sim, sabe? então assim, né? É o tempo todo pulando. Então assim, E quando se entra nessa e aí que entra isso que o Firenze todo, e ele chama a atenção, porque agora a gente entra na situação que ele está chamando a atenção e está nomeando. Analista sem supervisão não é analista, analista sem informação teórica não é analista, analista sem análise pessoal engajado não é analista. Não é analista. Né? Então, é assim, aquela ideia, né? Eu estou pensando, essa ideia do Firenze aqui, ela me atrai muito. Não dá para, por exemplo, você pensar numa clínica firenziana, o meu supervisor, ele tem uma tendência lacaniana, porque ele não vai fazer as pontuações do seu caso para, por exemplo, acolher, como o Firenze fala, principalmente se for caso difícil. Principalmente se for caso difícil. É complicadíssimo. Eu tive até um problema agora na supervisão de grupo, que eu não deveria ter falado, né? Porque também era de grupo, né?